Bom dia, pessoal. Vamos iniciar essa aula de hoje. Vocês vão pegar... Tudo bem com vocês? Saudade de vocês, moçada bonita. Na semana que vem, acredito eu que a plataforma nova já deva estar em uso, né? Estamos aguardando as orientações da escola. Por enquanto, vamos gravando esses vídeos caseiros aqui. Então, vocês me perdoem a qualidade, a falta de recurso, a minha parte tecnológica eu não sou muito craque, né? Então, tenho feito o melhor possível. Vocês vão abrir a apostila aí na página 42. Logo após as atividades, tem lá a dinâmica climática, né? Então, anteriormente nós acabamos de estudar alguns fatores astronômicos e terrestres que influenciam no clima. E agora nós vamos, para compreender melhor essa dinâmica, a gente vai estar analisando os fatores também que acabam tendo interferência nessa dinâmica do clima, né? Esses fatores são as correntes de ar e as correntes de água, que vão caracterizar então a circulação atmosférica tanto na parte terrestre como no oceano, né? Aí está dizendo que dessa maneira teremos alguns fundamentos básicos que são necessários para realizar as previsões do tempo. Aí na página 43 a gente vai ver primeiro a circulação atmosférica. Aí nós temos aqui na apostila essa imagem de satélite, né, que mostra algumas nuvens aqui na região amazônica e algumas regiões do litoral com poucas nuvens. Então você vê uma concentração de nuvens aqui na região amazônica, essas nuvens que estão aqui na parte inferior do hemisfério, né? Então, aqui está mostrando as regiões que está representando áreas de baixa pressão, né? Estão sujeitas a um tempo instável, ventos fortes e chuva intensa. Então, as outras áreas que estão sem nuvem são consideradas áreas de alta pressão, que vai resultar num tempo calmo, com poucos ventos e pouca probabilidade de chuva. Aí do lado, no encarte aqui amarelinho, está dizendo que o tempo é um estado momentâneo na atmosfera, né? E que é diferente de clima, porque o clima é uma situação permanente e estável de uma determinada região. Aí ele vai falar aí no texto que o clima da região amazônica é um clima equatorial, quente e úmido, né? Mas de vez em quando ele vai sofrer alterações. Então, o clima ele vai ser permanente, é um clima característico de uma determinada área, porém ele pode sofrer algumas alterações com o passar do tempo. Então, a análise atmosférica do tempo e do clima e a previsão do tempo são objetos de estudo da meteorologia. A meteorologia é a área da ciência e que vai fazer o estudo com a previsão do tempo. E o clima é a parte da ciência que vai estudar a climatologia. Aqui do lado está falando que os movimentos da circulação das massas de ar é um exemplo de circulação atmosférica, né, que é provocada pelas diferenças de pressão e temperatura. Então, é ao longo da atmosfera terrestre, certo? Aí abaixo a gente vai falar aquilo que são as convecções, né? Convecção, pressão e formação de nuvens. Aí ele está pegando os exemplos aí do ar frio, que é mais denso, ele desce, enquanto o ar quente, menos denso, ele vai subir. Essa movimentação está diretamente ligada à temperatura e com o estudo da convecção. Quando uma massa de ar sobe, cria embaixo de si mesma, dessa região, uma baixa pressão, né? E a região de baixa pressão resulta em a movimentação do ar em seu entorno, que chamamos de vento. Então, a movimentação desse ar vai se transformar no vento. Às vezes pode ser um vento mais moderado, um vento mais forte,
Depois vem os ventos com velocidades muito altas, que podem se tornar em acidentes climáticos tropicais, né? Aqui ele está colocando no exemplo aí essas portinhas que estão logo abaixo, né? Então, na primeira portinha que nós temos aqui, na primeira portinha, ele está colocando lá zona de alta pressão, vento exterior e zona de baixa pressão. Então, o vento que soprando fora da casa cria uma zona de baixa pressão. Então, vocês vejam que a porta está aberta, né? Aqui, então, o vento de fora está criando uma zona de baixa pressão. E dentro de casa fica uma zona de alta pressão. O ar de dentro de casa está com pressão maior e ele vai se deslocar para preencher essa região de baixa pressão. Por isso que quando a gente fica com uma porta aberta e vem aquela ventania, de repente a porta bate com muita força, né? Pelo mesmo mecanismo da diferença de pressão, as nuvens vão circular na atmosfera. Então, na figura 2 aqui, está mostrando o ar de dentro da casa, onde a pressão é maior, que desloca-se para a região de baixa pressão. Então, o ar de dentro vai se deslocar para fora, e de fora entra e faz com que a porta bata. Prosseguindo, então, na próxima página, vamos dar uma viradinha aqui na apostila. Ele está mostrando a imagem aqui, né? É por isso que há, por exemplo, a brisa marítima e a brisa terrestre. Aquele vento típico das regiões de praia, que durante o dia vai esquentar bastante a areia, né? Mais que a água. Com isso também esquenta o ar sobre a areia. O ar quente menos denso sobe, deixando a região com a menor pressão. Então sopra a brisa do mar para a praia, ocupando essa região de menor pressão. De forma mais ampla na atmosfera, o vento também sopra nas regiões de alta pressão para as de baixa pressão e pode chegar consigo as nuvens e com elas a umidade e a chuva. Aqui na figurinha ao lado está representando, né? O vento sopra. Aqui nós temos a brisa marítima, né? E essa brisa marítima está vindo em direção ao mar, à terra, desculpa. A temperatura da água é menor, né? Na areia a temperatura é maior. Aí na parte da areia aqui tem menor pressão e o ar é menos denso. Então esse ar menos denso, a setinha está mostrando aí que esse ar vai subir, né? Na página aí, nós temos um experimento que vocês podem tentar fazer para usar, para verificar essa situação, né? Aí está dizendo que o texto anterior fala das zonas de baixa pressão e alta pressão como responsável pela movimentação do ar. As práticas a seguir buscam mostrar o ar e poder exercer a pressão. A primeira ideia necessária é provar que o ar tem peso, né? Apesar de a gente não conseguir ver, não conseguir pegar, sabe-se que o ar tem peso. Você pode comprovar isso fazendo esse experimento aqui, né? Usando as duas bexigas, aí uma bexiga vazia e uma bexiga cheia. Por que esse experimento evidencia que o ar tem peso? Aí vocês vão fazer, depois vocês vão me contar, certo? No experimento 2, ele está pedindo para você cortar tiras de papel, segure a tira de papel um pouco abaixo da sua boca e assopre o ar para fora. Observe o que acontece com o papel. O ar em movimento aí vai diminuir a pressão local? Qual a relação desse fato com o observado com a tira de papel? Então façam, depois eu quero que vocês me contem o resultado das experiências de vocês. Pode mandar mensagem de áudio para mim, no particular, tá bom? Mas é interessante que vocês façam. Se a gente estivesse em sala de aula, nós faríamos no laboratório, né?
Aí na página 45, tá falando da formação e a movimentação das nuvens, né? Que elas estão intimamente relacionadas com a movimentação do ar, com a região em razão da topografia. Então, se for uma região montanhosa, se for uma planície, se for um planalto, todas essas regiões vão causar diferença da densidade, da pressão atmosférica, que a gente já viu, quanto mais alta a pressão atmosférica, o ar vai se movimentar de forma diferente, né? As nuvens nada mais são do que gotículas de água em estado líquido, só que elas estão lá, aqui ele está dando exemplo, né, da fumaça da panela, a fumaça subindo aí. Então, o contato, o vapor da água, é o mesmo que acontece quando o sol incide sobre a água que está aqui na superfície do rio, do mar, da água de uma maneira geral. O que vai acontecer? Essa água ela vai evaporar e fica flutuando na forma de vapor, né? Esse vapor a gente não consegue ver. No caso da fumaça, da panela, você consegue visualizar porque está ali uma quantidade de vapor concentrada. Mas aí você pensa, o planeta inteiro tendo processo de evaporação. Essas gotículas elas acabam se tornando invisíveis, né? Ao passar do estado líquido para o estado gasoso, o vapor de água sobe, se expande, se esfria e parte da água acaba voltando a se condensar. Aí, no caso, ele está dando exemplo, é a fumaça que observamos no topo da panela, né? Aí, no caso, vai ter, na questão climática, a formação das nuvens, né? Portanto, para haver formação de nuvens, é preciso que o vapor de água se condense. Então, tem que ter uma concentração grande de água no estado de vapor, né? As situações em que isso ocorre podem estar relacionadas com a convecção, que uma parcela de água quente de ar quente se esfria conforme ela se eleva, porque conforme o vapor da água vai subindo, ele vai encontrando a superfície mais fria da atmosfera, né? E basicamente são 4 situações em que ocorre a formação de nuvens. Então vamos lá. Primeiro, então tá aqui, né, nos pontinhos aqui, está falando das situações. Uma superfície está aquecida por algum motivo, então dependendo do clima da região, né, vai ter um aquecimento. O outro item, a convergência de ar por causa de uma região de baixa pressão. Então, por exemplo, aí tá mostrando aqui a superfície aquecida embaixo, né? A formação de nuvens. Então tá formando um ciclo. O ar de menor pressão sobe e de maior pressão desce, e assim forma esse ciclo. Aí depois no outro tem lá a convergência de ar, a baixa pressão, né? Aí ele tá colocando a distância, né? Então, no primeiro, na convecção, a superfície aquecida pode formar até o roda-moinho, que a gente chama, né? Que é uma circulação de ar no espaço pequeno, que ele está colocando aqui, ó, 5 quilômetros. Aí, na convergência, tem lá embaixo a baixa pressão, as correntes, aqui, gente, as correntes de ar vão se encontrar, né? Vai ter a convergência de ar. Depois, aqui a distância já é maior, 500 quilômetros. Na figurinha aqui de baixo, então nós temos uma expansão mostrando o levantamento do ar em razão da topografia. Então aqui nós temos uma região com 150 quilômetros, só que nós temos uma região de montanha, né? Então, em razão da topografia, o que vai acontecer? O levantamento do ar. E depois, na outra figurinha, também de 1.500 quilômetros, tá formando o levantamento do ar ao longo das frentes frias. Então, a frente fria, o que seria? O ar quente está lá no meio, né? E vem frentes frias com camadas de ar frio dos dois lados. Então, o ar quente sobe e o ar frio desce, e isso vai resultando na formação de frentes frias, né? Aí na página 46,
vamos virar a página aqui. O esquema a seguir mostra como um bolsão de ar quente próximo à superfície sobe, se expande e resfria. Esse resfriamento é responsável pela condensação do ar, né? E o ar úmido, que são as gotículas de água que estão lá no estado líquido, aí vai ter a formação da nuvem. Então, na imagem aí você está vendo o quê? No primeiro aqui, a porção de ar quente aumenta de volume e diminui a temperatura enquanto sobe. Então, ele aumenta de volume. Você pode perceber que, ó, aqui embaixo tem uma quantidade de ar, que essa bolinha branca está representando as gotículas de água que está subindo. Então, aqui ele está a 10 graus, 10,5 graus centígrados, né? Aqui a temperatura vai abaixando, ó. Diminui a temperatura, então já foi para 7,5, e a bola aqui de ar condensado, água condensada, gotículas de água, aumentou. Então, quando chegou a 600 metros de altitude, ele está a 4,5 graus. Então, vai subindo, aumentando a altitude e diminuindo a temperatura. E com isso, a quantidade de gotículas aqui também vai se acumulando, ok? Na outra imagem, está mostrando, conforme a temperatura diminui, a parte do ar úmido se condensa e forma gotículas que compõem a nuvem. Então, ele está mostrando aqui a formação das nuvens. Então, aqui embaixo está o ar quente, a temperatura vai diminuindo, né? E esse ar vai subindo, subindo e vai formando a base da nuvem. Lá a 1.200 metros, então, nós temos a base da nuvem. Aí ele está falando aqui embaixo que a representação esquemática das nuvens é do tipo cúmulo, que é o tipo de nuvem que parece uma couve-flor, que ela é mais estreitinha na base e abre um tipo de um leque em cima. Essas nuvens em seu estágio final são chamadas de cúmulo-nimbus, que podem causar chuvas torrenciais. O que são chuvas torrenciais? Aquelas chuvas intensas, que vão demorar às vezes um dia todo, é uma chuva bem forte, certo? E aí perceba que a bolha de ar, aqui embaixo, o texto, está dizendo que a bolha de ar quente se expande enquanto sobe a atmosfera, e é a expansão, aumento de volume da bolha de ar no movimento ascendente, que resfria a massa de ar, e não a perda de calor. Ela vai sofrendo resfriamento conforme ela vai subindo, né? Esse padrão de massa de ar quente que sobe e se expande pode percorrer centenas de quilômetros. Aí se explica porque às vezes você tem a previsão de tempo dizendo que está tendo a formação de nuvens, parece que vai chover e de repente a previsão até faz uma situação que deveria ocorrer a chuva e ela não ocorre porque o vento vai acabar levando essas nuvens para outra área, né? Depois aqui está dizendo que quanto maior quando o ar sobe na atmosfera, quanto maior a altitude, menor a pressão. Deixa próxima à superfície uma região de baixa pressão, que será preenchida pelas massas de ar do entorno, dando origem aos ventos. Então, aqui na região da superfície, as massas de ar vão resultar na formação do vento. Aí na página 47, nós temos a circulação geral do ar na atmosfera. Aí ele está mostrando aqui na figura ao lado toda a circulação de ar. As regiões terrestres tem regiões com pressão baixa. Então nós temos ventos polares do leste, ventos polares do leste e sul, ventos ocidentais do norte. E aqui no texto ele vai falar que na linha do Equador, onde ocorre uma radiação maior do Sol, né? Então a incidência de radiação costuma ser maior, a temperatura é mais alta. Conforme vai se distanciando aqui da linha do Equador, nós vamos tendo a formação de correntes de ar, né? Os ventos
são chamados de ventos alísios. Então, são regiões que ventam com bastante intensidade, né? No mapinha aqui tá mostrando bem como que acontece a circulação desses ventos em regiões opostas, né? Aí quando ele fala que eles desviam da rota para o oeste, ele está relacionado também, porque ao mesmo tempo que está tendo a formação dos ventos, a Terra está em movimento, né? Porque a Terra não para. Então aí no texto ele está falando aqui do efeito Coriolis, que é o efeito de desviar o vento, também relacionado ao efeito de rotação da Terra. Esse é o chamado efeito Coriolis. Essa movimentação do ar afeta diretamente o clima na região da Amazônia, porque ela está na linha do Equador, né? Trata-se de uma região de baixa pressão, aí onde os ventos convergem, por isso é uma região sujeita à chuva praticamente o ano inteiro. Tanto é que na região amazônica dizem, né, que lá só tem 2 estações, que é o inverno e o verão. Para eles, inverno é o tempo chuvoso, não é que vai estar frio. Então, começou a chuva torrencial na região amazônica, é o período de inverno para eles. Eu vou pausar o vídeo nesse momento aqui, para não carregar depois na hora de eu publicar para vocês, ok? Daqui a pouco a gente continua. Beijo!